preciso não surtar na hora da prova, preciso saber fazer uma boa prova e saber que eu posso errar e que eu posso acertar e que vai dar tudo certo. E veio com uma vontade a mais de melhorar nessa Com matemática. certeza. Nossa. Eu achava assim, que eu não precisava de psicóloga no primeiro ano. Eu não sempre. preciso, eu vou lidar disso da melhor forma possível, que eu não preciso disso. 2 horas, assim, prefiro estudar. Aí... Pagou a língua. Paguei, queimei. Comecei a frequentar psicólogo e, nossa, fazia tão bem, assim, tão bem. Tipo, eu falava as minhas maluquices todas, assim, todas as coisas. Minha mãe me odeia porque eu não passei, eu não sou suficiente. Nossa. Eu era... Agora, que libertação ter colocado isso pra fora, né? Porque você não... Esse tipo de coisa você não fala pra ninguém. Aí... Imagina isso, minha mãe me odeia porque eu não passei. É uma crença que você constrói ali e aquilo vai te maltratando dia a dia. E aí, tipo, eu falava isso pra minha mãe, às vezes, minha mãe, maluca, Marília, pelo amor de Deus, aqui, ó, já deu, já. Aí eu comecei a falar isso com a Alice e a Alice, que é a psicóloga, falava assim, calma, né, minha senhora, calma, vamos aquietar, olha só, isso aqui, vamos trabalhar isso, a respiração tal. Eu, tá bom, você é menos maluca, né, aí eu vou tentar. Aí comecei a fazer. A minha saúde mental já não era aquela coisa linda, maravilhosa. E eu negligenciava, e você toda reunião pedagógica falava, Isabela, vai na Alice. Isabela, procura psicóloga. Isabela, não sei o quê. E eu enrolando, sabe? Eu achava que... Eu tinha aquela mentalidade do vestibulando bitolado, eu só preciso estudar. É só eu sentar aqui e estudar que vai dar tudo certo. E o Enem de 2020, que aconteceu em 2021, mostrou que não era assim. Então a minha saúde mental foi piorando muito, ao ponto de que nos simulados de domingo que a gente fazia em casa, eu conversei com você várias vezes, tiveram simulados que eu não conseguia fazer. Eu sentava e assim, eu chorava, eu só chorava. E eu ia fazendo assim, não é garra, é na burrice, porque isso não é garra, eu vou continuar, eu não posso parar. E eu fazia... Era se desrespeitando mesmo. Me desrespeitando muito. Eu não chamo isso de garra, era burrice minha ter continuado, mas assim... Era o melhor que dava pra fazer naquele momento. E eu lembro de fazer, não foi 1, 2, 3, foram assim, de agosto até janeiro, todo domingo, em casa. Não era uma prova, era um simulado. Eu tava ali pra aprender. E eu fazia chorando, e tinha simulado que eu me desesperava, tipo, eu levantava pra ir no banheiro. E eu, assim, parava assim na porta do banheiro da minha casa e falava, cara, não é possível, isso não é pra mim. Tipo, eu nunca vou passar nisso, eu não consigo fazer em casa, eu nunca vou conseguir fazer num lugar que eu não conheço. Chegou o dia do Enem. E aí, primeiro dia do Enem, eu surtei um dia antes, no sábado. E eu, assim, isso é uma coisa que as pessoas... É muito bonito, né? Tipo, eu via todo mundo falando do tipo, ai, faria tudo de novo, não sei o quê, mas... Não que eu não faria tudo de novo, valeu muito a pena, é gratificante demais, mas tem muita gente que não fala das pedras no meio do caminho. E não são só estudos, sabe? Aquele foi, acho que, o pior sábado da minha vida, que eu fiquei numa crise de pânico. Cara, que durou horas. E aí eu não conseguia ficar quieta, eu andava de um lado pro outro. A pior sensação do mundo. Virou o dia, chegou domingo. Eu acordei desesperada, assim, eu queria sumir. Eu não vou fazer essa prova, não vai dar, não vai chegar no fundo do poço, no subsolo do poço, pra ver que eu precisava de ajuda. Então, assim, eu sabia, eu tinha noção de que eu precisava, todo mundo ao meu redor sabia, vocês sabiam. E eu não queria aceitar. O despertar ainda não tinha acontecido em você. Exatamente. Eu lembro de, quando a gente ainda estava no presencial, que vocês falaram de outros exemplos, de outras pessoas que vieram do foco e que precisavam desse apoio psicológico para passar. Eu lembro de vocês comentando de muita gente que era muito preparada e que não tinha o emocional. E faltava em mim isso. E aí eu falei, é isso, esse é o fundo do poço, tá aqui, não tem como piorar. Ou eu enfrento que eu preciso, porque a matéria eu sabia, isso era o que mais doía. Eu fazia um simulado, por mais que eu ficasse nervosa, cara, eu mandava bem. Então não era o conteúdo que faltava, era o emocional. E aí procurei ajuda. Em 2021. Em 2021, ainda foi janeiro, fevereiro, comecei terapia. A luz da minha vida. E assim, foi um caminhar, ainda é um caminhar. Muito importante destacar isso. Eu passei e eu não vou abandonar a terapia. Que assim, eu sei que vai dar ruim. E ainda mais agora que vão ter outras cobranças. São cobranças diferentes. Óbvio que é dentro do meu sonho. Mas eu cheguei a fazer um mesinho de faculdade antes disso tudo. E eu vi que o negócio não é fácil. Então assim, eu sei que... É uma profissão que vai te desafiar todo o tempo. Exatamente, exatamente. E aí, quando chegou o UERJ em julho, eu já estava preparada. Então assim, eu não tive esse surto. Eu fui pra UERJ, óbvio, todo mundo fica nervoso, né? Mas aí já tava uma coisa que você conseguia se autorregular, né? Eu tava nervosa? Tava, porque era uma prova, era algo que tinha uma expectativa. Mas eu fui tranquila, não tive crise de ansiedade. Eu entrei, fiz a minha prova. Eu não conseguia mais ficar em sala de aula, eu tinha que sair, beber água no banheiro, mas eu não conseguia ficar em sala de aula. Deu aquela angústia mesmo, assim, de você sentir que
Que É, não eu ia senti pra um- frente. Pois é, eu achei que, assim, eu não me via, assim, aprovado de jeito nenhum naquele ano também. Perdidaço. Porque eu tava muito perdido, eu não sabia mesmo como é que eu ia evoluir, como é que eu ia conseguir chegar numa nota razoável, né? Muita gente acaba menosprezando muito essa coisa de acreditar em si. As pessoas acham que é só o esforço mesmo, o esforço por si só, né? Mas foi o que fez a diferença mesmo, foi eu acreditar que podia. Porque se você for com a cabeça de que você não consegue, você não vai querer dar o seu máximo naquilo. Porque, afinal, aquilo não vai gerar retorno nenhum. Não adiantava eu ficar estudando matemática porque eu não ia melhorar. Então, eu preferia pegar alguma coisa talvez Mais confortável. Pois é. E era justamente esse o erro, né? Esse foi o ano que eu mais... Esse ano passado, no caso, em 2020. Foi o ano que eu mais investi na parte emocional. Não por acaso, eu não creio que tenha sido coincidência que o resultado tenha sido positivo, né?